Então, dando continuidade aos nossos estudos, nós paramos, né, quando o Espírito Santo ele foi derramado sobre os justos, dando força e poder para eles conseguirem pregar as 3 mensagens angélicas, fazer com que o número dos 144.000 sejam completos e conseguir passar por aquele momento de perseguição que é muito acirrado, que é muito difícil. E agora a gente se aproxima de um dos fatos mais importantes da nossa jornada, do estudo de agora até o dia da vinda de Jesus, que é o fechamento da porta da graça. Então vamos começar a leitura da apostila. Eu vou pedir para a irmã Aline ler esse primeiro parágrafo. Irmã Aline. O fechamento da porta da graça. Com o derramamento do Espírito Santo, a pregação da terceira mensagem angélica será realizada com grande força em seu alto clamor. Então serão colhidas as últimas almas para o celeiro do Senhor. Ao completar-se o número dos assinalados, a porta da graça fechar-se-á, ou seja, Cristo fará a última expiação pelo seu povo. Muito bem, então nós percebemos o quê? Foi derramado o Espírito Santo. Com essa força que o Espírito Santo deu, a terceira mensagem angélica, né, as 3 mensagens angélicas, elas foram pregadas no mundo todo com muita força, no alto clamor, de uma forma que a gente nem espera que ela seja pregada, né? E aí as últimas almas, né, elas serão colhidas. Então, as últimas pessoas para completar o número de 144.000, elas vão se converter, se entregar para Jesus e também serem seladas, né? Então, ao passo que os 144.000 receberem o sinal de Deus, né, forem assinalados, então significa que a porta da graça ela pode se fechar. A oportunidade que Deus tinha de salvação para o mundo através de Jesus no Santo dos Santos, ela já pode se encerrar. Porque o número dos 144.000, ele atingiu o seu limite. As pessoas que Deus sabia que iriam se salvar, que de fato eles eram seus servos, então aquelas pessoas finalmente, né, chegaram ao nível de obediência a Deus, de conversão e tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Ou seja, o que vai acontecer? Cristo vai fazer a última expiação pelo seu povo. Porque hoje o que nos dá a oportunidade de salvação é o fato de Jesus ter morrido na cruz e de ele estar intercedendo junto ao Pai no Santo dos Santos, apagando os nossos pecados. Porque se a gente tem pecado registrado, não perdoado, não apagado, a gente é considerado ímpio, pecador, né? E aí a gente vai ter o nome riscado do livro da vida. Então a gente só tem a oportunidade de salvação enquanto Jesus estiver intercedendo junto ao Pai. Então, quando Jesus fizer a última expiação pelo seu povo, então a porta da graça vai se fechar. Pessoal, se vocês quiserem comentar, complementar ou perguntar qualquer coisa, fica à vontade, tá bom? Muito bem, vamos então começar a ler alguns textos selecionados sobre o assunto. Vou pedir para a irmã Cleudiane ler esse texto que está no Grande Conflito, página 613. Tá. Um anjo que volta da terra anuncia que a sua obra está feita. O mundo foi submetido à prova final, e todos os que se manifestarem fiéis aos preceitos divinos receberam o selo do Deus vivo. Cessa então Jesus de interceder no santuário celestial. Levanta as mãos e com grande voz diz: está feito. Grande Conflito, página 613. Amém. Então nós vemos aí que os anjos que estavam, o anjo que estava responsável por fazer o assinalamento, né, na terra, ele volta então lá para o santuário celestial onde Jesus estava ministrando na última expiação. Então nós percebemos que a porta da graça, ela vai se fechar na última expiação. Então, aí ele retorna da terra e anuncia que todos aqueles que se mostraram fiéis aos preceitos divinos, lembra do primeiro requisito da salvação? Amar a Deus e guardar os seus mandamentos? Então, eles receberam o selo do Deus vivo. Então, eles estão com o nome escrito no livro da vida e na expiação, na última expiação, eles tiveram seus pecados apagados, riscados e os nomes reavivados no livro da vida. Então, Jesus, né, lá do santuário, levanta suas mãos e com grande voz diz: está feito, né? Está concluído, está terminado. O trabalho de redenção, o plano da salvação, ele foi concluído até ali naquela etapa. Vou pedir para
Deixa eu ver quem é a próxima. Irmã Cristiane, lê pra gente o que está agora nesse texto de Primeiros Escritos, página 279. Só um minuto. Aí, agora vai. Primeiros escritos. Vi um anjo. É esse mesmo? Isso. Vi anjos indo aceleradamente de um lado para o outro no céu. Um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra e referiu a Jesus que sua obra estava feita. E os santos estavam numerados e selados. Então vi Jesus que havia estado a ministrar diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos. Lança o incensário, levantou as mãos e com grande voz disse: está feito. Primeiros Escritos, página 279. Continua ou tá bom? Tá ótimo. Então, o que a gente vê aí? Mais um complemento da mesma parte da história que a gente está vendo, né? Então, vi anjos aceleradamente de um lado para o outro no céu. Então, esse momento do fechamento da porta da graça é um momento extremamente importante, de muito alvoroço no céu, porque realmente é uma etapa de extrema importância, né? E um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado da terra. O tinteiro para quê? Para assinalar, né? Vocês lembram daquela profecia, né, em Ezequiel 9, quando a gente estava estudando sobre o homem com tinteiro, né, lá no santuário, e ele saía marcando a testa das pessoas, e as pessoas que não tivessem esse sinal, elas seriam destruídas pelos anjos armados, né? Tem essa profecia que a gente estudou lá no comecinho da apostila, né? Então, a gente consegue fazer referência, lembrar dessa profecia aqui, né? O anjo com tinteiro escrivão, ao lado, né? Ao lado dele, o que é um tinteiro? O tinteiro é aquilo que você usava para colocar o pincelzinho ali e escrever antigamente, naquela época, né? Era como se fosse a nossa caneta de hoje. Então, é o tinteiro para marcar, assinalar a testas dos 144 mil, né? Então, esse anjo responsável por fazer esse assinalamento, ele voltou da terra e se dirigiu a Jesus, né? Dizendo que a obra estava feita, que ele tinha cumprido a missão que ele foi cumprir na terra, né? E os santos estavam numerados, né? Receberam lá todos o seu número de 144 mil, cada um recebeu o seu número, e eles estavam selados com o nome escrito no livro da vida, né? Então, vi Jesus que havia estado a ministrar diante da arca. Então, lembra, agora a gente faz menção ao CEGER 2023, que a gente estudou sobre o santuário celestial. Lembra todo o trabalho que Jesus fazia na frente da arca do concerto? Aquela mesma arca que contém dentro dela os 10 mandamentos? Então, o incensário que Jesus tinha com a oração dos santos, né? Então, ele levantou as mãos com grande voz, assim como o sacerdote fazia quando ele concluía a expiação, levantava as suas mãos, né? E aí ele disse, proclamou a palavra, está feito, né? Então, naquele momento ali, encerra o trabalho de Jesus no santuário celestial como nosso intercessor. Irmão Henrique, lê pra gente o que está no livro Testemunhos, volume 2, página 191. Ok. Quando Jesus deixar de interceder pelo homem, os casos de todos estarão decididos para sempre. Termina o tempo da graça, as intercessões de Cristo cessam no céu. Esse tempo, afinal, virá repentinamente sobre todos, e os que não purificarem a alma pela obediência à verdade serão encontrados dormindo. Testemunhos, volume 2, página 191. Amém. Então nós vemos, né, que a única forma que tem da gente se salvar é através de Jesus. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, quando Jesus deixar de interceder, ou seja, fizer a última expiação por nós, os casos de todas as pessoas, né, estiverem sido julgados, ou com o nome escrito no nome do livro da vida, ou o nome apagado do livro da vida, então o que aconteceu? Todos os casos ali estarão decididos para sempre.
não tem mais volta, né? Não tem como uma segunda opção. Ali acabou a oportunidade de uma vez por todas, né? O convite que Jesus vem fazendo incessantemente agora, ele vai chegar um momento que ele vai ser encerrado. E ali acabou a oportunidade. É o que a gente conhece como fechamento da porta da graça, né? Então termina o tempo da graça. As intercessões de Cristo cessam no céu. Jesus não vai estar mais intercedendo por nós, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Se a gente, meu amigo, pecar dali para frente, não adianta, né? Se a gente cometer algum pecado, alguma falha, ali vai estar inscrito, né, no livro dos registros celestiais, e aí o nosso nome vai ser riscado no livro da vida. Então, por isso que a partir do momento que Jesus não intercede por nós, não tem mais como a gente buscar salvação, a não ser que for antes do período do fechamento da porta da graça, né? Esse tempo, afinal, virá repentinamente sobre todos, e os que não purificarem a alma pela obediência à verdade serão encontrados dormindo, né? Por quê? Lembra que a gente falou que naquilo que nos falta o Espírito Santo vai nos completar? Então, se a pessoa não buscou a obediência a Deus, não buscou o derramamento do Espírito Santo, ela não vai ter força para manter uma vida sem pecado depois que a porta da graça se fechar. Vai chegar um momento que vai cumprir aquilo que está em Apocalipse, né? Quem for justo, justifique-se ainda, vai continuar praticando justiça, auxiliado pelo Espírito Santo, e quem for ímpio vai continuar praticando impiedade, né? Porque não tem o Espírito Santo, não foi selado, e não tem mais Jesus para interceder no Santo dos Santos. E irmão Leandro, lê pra gente o que está em História da Redenção, página 403. Irmão Leandro? Oi, paz a todos. Paz, irmão Leandro. Retirando-se Jesus do lugar santíssimo, ouvi o tilintar das campainhas sobre suas vestes, e ao sair ele, uma nuvem de trevas cobriu os habitantes da terra. Não havia então mediador entre o homem culpado e Deus, que fora ofendido. Enquanto Jesus permanecera entre Deus e o homem culposo, achava-se o povo sob repressão. Quando, porém, ele saiu de entre o homem e o Pai, essa restrição foi removida e Satanás teve completo domínio sobre os que, afinal, não se arrependeram. História da Redenção, página 403. Amém. Irmão, só reforçando, quem quiser comentar o que leu, quem quiser fazer algum comentário para complementar, deixar alguma dúvida, fica à vontade, tá bom? Então, o que a gente percebe? Jesus sai do lugar santíssimo, né? A gente aprendeu no CEJAR 2023 que tem 2 compartimentos, tem o santo e o santo dos santos, né? Esse santíssimo é o lugar onde Jesus faz a expiação, né, por nós. E ali, Jesus então se retira pela última vez do lugar santíssimo, e aquelas campainhazinhas, né, que tem sobre as vestes, porque assim como era no santuário terrestre, é no santuário celestial. A roupa do santuário do sacerdote, do sumo sacerdote no santuário terrestre, ela tinha umas romãzinhas de ouro, né, pendurada aqui na borda da roupa, né? E esse faz aquele barulhinho, né, enquanto ele está andando, como se fossem uns penduricalhozinhos, né? Então, a irmã Helena White vê ao sair Jesus do lugar santíssimo, essas campainhazinhas das vestes sacerdotais de Jesus se balançando e fazendo esse barulhozinho, né, de campainha. E ao sair ele, então, uma nuvem de trevas cobriu os habitantes da terra. O que é essa nuvem de trevas? A gente vai verificar no próximo estudo, né? Que a partir do momento, aqui explica, né? A partir do momento que não tem mais um mediador entre Deus e a humanidade, que é Jesus, a partir do momento que não há mais intercessão, a misericórdia de Deus é retirada de sobre o mundo, porque hoje o mundo só não é destruído porque há uma intercessão de Cristo sobre a terra, dando a oportunidade de conversão e salvação para as pessoas. Mas quando os casos estiverem decididos, que os justos estiverem selados com o nome escrito no livro da vida, e tiver determinado quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo,
a partir daquele momento, a justiça de Deus não pode deixar de ser derramada sobre os ímpios. Porque Deus, acima de ser um Deus amoroso e misericordioso, ele é um Deus justo. Então, quando Jesus sai do santuário e termina o trabalho como intercessor pela humanidade, então as trevas, uma nuvem de trevas vão cobrir os habitantes da terra. E o que acontece aqui? Vai começar então a cair as pragas, né? Os juízos de Deus sobre os ímpios, porque é a consequência dos pecados deles que eles cometeram e que não foram apagados, nem perdoados, nem confessados, né? Confessados, perdoados e apagados. Muito bem, seja bem-vindo, pastor Gerson. Muito bem. Então, eu vou pedir para... Pode falar, irmão Leandro, fica à vontade. Essa nuvem de treva, eu acho que está relacionada à maldade do mundo mesmo, porque quando o mundo é mal do jeito que é, ainda com graça de Deus, né? Deus ainda tem intercessão por esse mundo e é mal do jeito que é, então quando ele for retirado a graça dele sobre esse mundo, que ele vestir a roupa de príncipe, então vai ser só maldade sobre maldade, vai só piorar a situação, né? Perfeito, irmão Leandro, é exatamente isso. Você até me fez lembrar daquela passagem, né, que os 4 anjos estão segurando os 4 ventos da terra, que são os ventos das guerras, da destruição desse mundo, enquanto o número dos 144 mil não é completo, enquanto está sendo assinalado 144 mil. Depois que eles são assinalados e Deus retira os 4 anjos que estão segurando esses 4 ventos, então o mundo ele cai na desordem que ele quer, né, que o mundo está urgindo por essa destruição e que só Deus, só a misericórdia dele que estava impedindo. Realmente, de fato, essas trevas estão ligadas a isso, a destruição que o próprio mundo quer causar também, né? Mas Deus está impedindo pela sua misericórdia. A destruição que o próprio homem vem causando, né? De muito tempo. A camada de ozônio é um exemplo. O sol esquentando, os alimentos não produzem mais a semente natural, tem que ser semente transgênica para poder suportar, veneno, tudo está envolvido. Muito bem, perfeito. Irmã, muito bem. Seria o momento em que os anjos iam deixar de segurar os ventos? Exatamente, Manicole. A gente viu um Apocalipse, no começo do estudo, no estudo que a gente fez sobre os ventos nas profecias. Lembra o significado dos ventos? Que eles só estão segurando enquanto o número dos 144 mil não é completado, enquanto eles estão sendo assinalados. Quando termina o assinalamento, aí sim eles deixam de segurar os 4 ventos da terra, né? Porque foi dada a ordem, né, para eles não danificar, fazer nenhum dano à terra, né, enquanto o número dos 144 mil não fosse completado. Muito bem. Manicole, aproveita e lê para a gente este parágrafo, e aí eu gostaria de pedir para que algum de vocês, na verdade eu vou pedir mesmo diretamente. Irmã Aline, eu peço que você abra aí em Apocalipse 22, versículo 10 e versículo 11. E eu vou pedir para a irmã Cleudiane abrir em 1 Pedro 4, 17 e 18. Tá bom? E aí eu vou pedir para a irmã Nicole ler esse parágrafo, irmã Nicole. Ju, antes de eu ler, eu queria perguntar, essa nuvem, né, preta, escura aí que vai cair sobre a terra, seria os ventos que os anjos estão segurando ou não tem nada a ver? Eu vou até pedir para o pastor Gerson complementar, caso eu não responda lá completamente, mas eu acredito que aqui é um sentido figurado. Não quer dizer exatamente que vai ter uma nuvem preta que vai cobrir a terra, mas o que é um sentido figurado para dizer que toda essa destruição, todas essas calamidades que estão sendo seguradas, reprimidas pelo poder de Deus, dando a oportunidade das pessoas se salvarem e o número de 144 mil serem completos, aí quando for removida essa proteção da misericórdia de Deus, aí o mundo vai cair em uma desordem total, em destruição, em maldade, em guerras, porque a proteção de Deus foi retirada. Mas o pastor Gerson pode até me ajudar e corrigir caso eu não tenha falado corretamente.
É que eu pergunto porque o irmão Leandro falou, né? Que poderia ser a maldade, essas coisas. E é o que, querendo ou não, os anjos estão segurando, que é as guerras, a destruição. É por isso que eu perguntei, não que vai realmente aparecer uma nuvem escura, mas que é mostrando que vai cair a guerra, né? A guerra, a desordem, tudo aqui. Por isso que eu perguntei se teria a ver, entendeu? E tem tudo a ver, você está correto, irmã, é isso mesmo. É nesse momento que é retirada a proteção de Deus dos 4 ventos, né, pelos 4 anjos dos 4 cantos da terra. O pastor Gerson vai comentar alguma coisa ou eu posso ler? Eu acho que não, que ele bateu palmas, então eu acho que foi certa a resposta. Então tá bom. O mundo não saberá desse acontecimento, que passará despercebido, de modo que tudo seguirá normalmente, como se nada tivesse ocorrido. Apocalipse 22, 10, 11. Porém, fechando-se a porta da graça e retirando-se o Espírito de Deus dessa terra, as 7 últimas pragas destinadas aos ímpios e pecadores cairá sobre a terra. 1 Pedro 4, 17 e 18. Eu entendi, mas pode ficar com a explicação. Ah, então fala aí o que foi que você entendeu. Que quando a porta da graça se fechar, o mundo não saberá deste momento, né? Passará despercebido, que modo que as coisas acontecerá normalmente. Se eu estiver errado, depois me corrige, por favor. E aqui está falando que o momento que a porta da graça se fechar é o momento que vai cair as 7 últimas pragas destinadas aos ímpios, aos pecadores e não a nós, o justo. Que aí também vai ser o momento que ocorrerá, como as pragas não vai cair da gente, é o momento que ocorrerá também o decreto de morte sobre nós, né? Porque aí vai passar a culpar a gente. Mas, enfim. Muito bem, Manicole, isso mesmo. Mais para frente, né, caindo as pragas, e a gente a perseguição contra o povo de Deus vai se acirrar muito forte, né? No tempo que a gente conhece também como o tempo de angústia, por esse e por outros motivos, né? Perfeitamente. Irmã Aline, o que está escrito em Apocalipse 22, 10 e 11? E disse-me: não celes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Muito bem, então a gente percebe que, de fato, as pessoas do mundo não saberão que a porta da graça se fechou, que aquela foi a última expiação. Por quê? Primeiro, porque eles não acompanham o serviço que Jesus faz no Santo dos Santos. Muitos nem entendem que há um momento de fechamento da porta da graça. A maioria das pessoas, as professas cristãs, né, aquelas que se dizem seguidoras de Cristo, mas rejeitam sua verdade, elas acreditam que Jesus vai vir de repente, nem acreditam num juízo investigativo que está ocorrendo, então elas acham que de repente elas vão ser arrebatadas, ou que de repente Jesus vai aparecer para a igreja, mas não esperam que primeiro haja esse fechamento da porta da graça. E outras pessoas que não creem em Jesus nem esperam a vinda dele, que dirá o fechamento da porta da graça, né? Agora, o povo de Deus, a toda expiação, você pode perceber que a toda expiação, quando acaba, vem aquele sentimento. Será que essa foi a última expiação, né? Então, a gente não vai saber de imediato que naquele momento se fechou a porta da graça, né? Porém, quando as pragas começarem a cair, nós vamos ter entendido que, de fato, o Espírito Santo, a porta da graça se fechou. A irmã Nicole comentando, né? Uma experiência. Um colega do serviço acredita que haverá sim tudo isso, porém ele acredita também que haverá arrebatamento com algumas pessoas antes de tudo acontecer. É o que eles acreditam como sendo o arrebatamento secreto, né? Eles acham que a igreja não vai passar pelo tempo de tribulação, de que Deus vai tirar a igreja antes da tribulação, né? Ao passo que nós acreditamos que sim, o povo de Deus vai passar pelo tempo de tribulação, vai passar pelo tempo de angústia, e que ao passar por isso, vencer e ser fiel, é que eles vão provar ainda mais o seu valor para com Deus. Tudo isso ajudados pelo Espírito Santo, né?
Mas é aquilo, irmã Nicole, infelizmente é um engano. Aí a gente tem que estudar com essas pessoas para que elas possam esclarecer, né? Vocês estão tendo a oportunidade de conversar sobre isso, é muito bom que você leve, mostre para ele os passagens bíblicos que explicam sobre isso. Pode falar. Eu esclareci para ela, porque ela também perguntou se eu acredito no arrebatamento. Se eu acredito no arrebatamento. E eu falei que não, né? E eu expliquei tudo certinho para ela. Só que também deu para ver que é uma coisa que tá nela, entendeu? Ela acreditou no que eu falei. Ela falou que era muito diferente, né? Muitas coisas, porque eu tive a oportunidade de falar de muitas coisas sobre, né, da igreja aqui com ela. E ela ficava impressionada, né, com tudo isso e falava, nossa, é totalmente diferente da minha. A gente acredita que a gente está andando e a gente pode ser arrebatado, entendeu? Acredita muito nisso. E ela também falou que ela acredita, sim, na perseguição e tudo mais, só que ela também acredita que antes de vir a perseguição, Deus vai levar algumas pessoas, né, já direto para o céu para não passar por isso. Muito bem. Então, isso vai contra muitas bases fundamentais do que a gente acredita, né? Primeiro que a gente não acredita que as pessoas agora estão morrendo e indo diretamente ou para o céu ou para o inferno. Já começa por aí, né? Nós acreditamos no arrebatamento? Sim, mas não no arrebatamento secreto e antes da tribulação, como as pessoas acreditam. Nós acreditamos naquele arrebatamento visível, quando Jesus aparecer na nuvem com poder e grande glória, acompanhado de milhões e milhões de anjos, ressuscitar a grande multidão, transformar os justos, os 144 mil que estão vivos ainda, né? Que passaram por todo esse momento de tribulação vivos, né? E serão transformados. E aí sim, a grande multidão e os 144 mil vão passar por um arrebatamento. O que é ser arrebatado? Você ser levado aos céus, né? Os anjos vão levar eles para os céus para a gente ir nos carros de nuvens e irmos para o céu, né? Para Nova Jerusalém. Mas esse arrebatamento visível é diferente do arrebatamento invisível que eles acreditam, que é um piscar de olhos, as roupas ficando pelo chão, o mundo todo vendo todo mundo desaparecendo, que nem tem naquele filme famoso, né, Deixados para Trás, que nem teve numa novela recentemente da Record, né, que é essa linha que eles acreditam. Então, por não estar esperando o fechamento da porta da graça, é por isso que eles não vão saber quando isso acontecer. Vão continuar praticando a injustiça, praticando as mesmas coisas, casando, bebendo, divorciando, né? Mas o povo de Deus, por ter passado na última expiação e ver as pragas caindo, aí eles identificam, eles entendem que de fato aquela foi a última expiação. Muito bem. E aí começa a cair as pragas, né? E o que está em 1 Pedro 4, 17 e 18, irmã Cleudiane? Diz assim, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Assim, tendo em vista muita coisa que foi falada, né? A gente vê que tem até pela igreja adventista mesmo, eles não têm muito, como a gente ainda não tem muita visibilidade, a gente já vê uma repulsa contra a mensagem do sábado, é visível. Quem acompanha as redes sociais, recentemente, um pastor lá da Igreja Lagoinha, lá de Belo Horizonte, ele dedicou um congresso, uma palestra exclusivamente para detonar quem acredita na lei, quem acredita no sábado. Então, assim, e aí a gente vê que tem tantas outras igrejas que acreditam em cada coisa absurdas e não são consideradas como seitas e nem que acreditam em heresias, como, por exemplo, a questão do arrebatamento secreto mesmo, não é considerada heresia. Mas a Igreja Católica não acredita no arrebatamento secreto, só as igrejas pentecostais, porque
é cômodo para eles acreditar no arrebatamento secreto, porque é uma mensagem confortável, né? Uma mensagem que dá um pouco de segurança para eles, e eles vivem a vida ignorando o quarto mandamento e achando que está tudo bem, que eles não precisam mesmo guardar isso, quem só precisa guardar é judeu. Mas a gente sabe, a gente que tem uma visão mais profunda da Bíblia, a gente que está mais sóbrio, né, nas coisas de Deus, a gente sabe. E também outra coisa que eles argumentam muito é que a gente acredita no termo juízo investigativo, porque eles falam que é antibíblico. Só que assim, e porta da graça também, é o termo que eles combatem muito, chamam a gente de seita de heresia, porque que a gente prega heresia por conta desses termos que a gente tem esse entendimento. E é isso, irmão. Muito bem, Macleodiana, é isso mesmo. No fim, o que eles estão fazendo é simplesmente seguindo a Satanás, né, que é o grande rejeitador, aquele que rejeita a lei de Deus, ou parcial ou totalmente, né? Infelizmente, eles estão escolhendo o lado errado nesse grande conflito. E, irmãos, a gente vai ter que estar pronto para ser chamado de seita, ser chamado de herege, né? Por conta das nossas crenças. Infelizmente, eu vejo um esforço muito grande da maioria dos pastores adventistas do sétimo dia lutando contra isso, até para tornar a igreja adventista do sétimo dia mais aceitável na sociedade, né? Só que, infelizmente, a gente tem que entender que vai chegar um momento que não adianta a gente lutar, a gente vai ser considerado inimigo de todos mesmo por defender aquilo que a gente acredita, né? E é de ser chamado de seita para baixo, né? Muito bem, e aí a gente vê a pergunta que é feita por Pedro, se o juízo começa pela casa de Deus, imagina qual que vai ser o fim daqueles que são desobedientes, né? Então a gente sabe qual vai ser o fim, vai ser a consequência imediata ali, vão ser as pragas, fora a destruição final, né? Irmã Cristiane, lê pra gente o que está aqui no Grande Conflito, página 491. Falou comigo, irmão? Isso, eu falei para você ler aí o primeiro parágrafo, que está no Grande Conflito, página 491. Só um minutinho, já vou ler. Enquanto isso, o pai seja irmão Erlando, que está participando do estudo com a gente. Pai seja com todo, meu querido. Irmã Cristiane, depois vai ler. Vamos dar a oportunidade, então, para o irmão Erlando. Irmão Erlando, lê pra gente. É que eu estava desligado meu microfone. Eu pensei que estava ligado. Tá bom, então lê aí pra gente. É isso aqui, ó. Os justos e os ímpios, isso? Exato. Os justos e os ímpios estarão ainda a viver sobre a terra e em seu estado mortal. Estarão os homens a plantar e a construir, comendo, bebendo, todos inconscientes de que a decisão final irrevogável foi pronunciada no santuário celestial. Grande Conflito, página 491. Lê o próximo ou tá bom? Tá bom, só até aí mesmo. Tá. Então, nós percebemos aí, né, que os justos e os ímpios, e ali imediatamente, logo quando acontecer isso, ninguém vai saber que de fato aconteceu, né? Todo mundo vai estar fazendo as suas atividades normais, né, vivendo e tudo mais, sem saber que aquela decisão final, irrevogável, ou seja, que não muda, ela foi pronunciada no Santuário Celestial. Então, a coisa mais importante da história, ninguém vai estar sabendo, vai acontecer silenciosamente lá no céu, sem que nós, né, aqui no mundo terrestre, a gente tenha acesso a esse acontecimento, né? Vamos estar todos alheios. Apenas, né, especulando. O povo de Deus que acompanha esse trabalho vai especular. Será? Vai estar todo mundo nessa dúvida, né? Essa angústia. Será que o meu caso foi decidido para salvação? Será que meu nome foi tirado ou mantido no livro da vida? Então fica toda essa dúvida no ar, né? Muito bem. Irmão Orlando, lê pra gente esse próximo que está no manuscrito 1 de 1857. Sim, lemos.
Paz esteja com todos. Os que não apreciam, estuda... Aqui, deixa minha visão aqui, tá bem pequena. Os que não apreciam e estuda e preza tementemente a palavra de Deus, proferida por seus servos, terão por que lamentar-se amargamente no futuro. Vi que o Senhor, em juízo, andará no fim do tempo pela terra. As terríveis pragas começarão a cair. E então os que desapareceram, desprezaram, a palavra de Deus, e os que tiveram em pouca conta, andarão de mar em mar, e de monte, de mar a mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não acharão. Amós 8, 12. Há na terra uma fome de ouvir a palavra. Manuscrito de 1857. Muito pequenas letras, perdão aí. Amém. Muito obrigado, irmão Orlando. Se vocês sentirem o desejo de comentar, pessoal, fique à vontade a qualquer momento, tá? Então, nós vemos, né, que as pessoas que não estudam, não gostam e prezam, têm carinho, têm dedicação a estudar a palavra de Deus, né, que é proferida pelos seus servos o tempo todo, né, para as pessoas que estão pregando e tudo mais, elas não têm a palavra de Deus em carinho, né, não levam em consideração. No futuro, essas pessoas vão se lamentar amargamente, né? Agora está sendo dada a oportunidade dessas pessoas aprenderem, terem acesso à verdade, né? E se arrependerem e andar nos caminhos do Senhor. Só que quando o Senhor andar por esse mundo em juízo, ou seja, trazendo as pragas, né, como juízo sobre a humanidade, os ímpios, então aquelas pessoas que desprezaram a palavra de Deus vão começar a buscar, procurar se converter, aprender da verdade, querer fazer aquilo que tem que ser feito, porém não vão achar. Eles vão ter fome de ouvir a palavra, mas não vai ter como ser saciado. Por quê, pessoal? Porque já acabou a oportunidade. Não adianta você buscar aprender e querer começar a fazer, vivenciar o juízo investigativo da salvação, o dia da expiação, você guardar as leis de Deus, porque acabou a oportunidade, a porta da graça se fechou, o último nome foi inscrito no livro da vida, os 144 mil já foram completados, né? Jesus não está mais intercedendo pela humanidade. Então não tem por que aprender, não tem por que eles fazerem, porque já não tem mais chance, né? Imagina que angústia é essa, de você buscar, querer, ver a praga caindo em você, nos seus familiares, e aí por causa disso, você querer se buscar uma salvação e já não ter mais oportunidade. A irmã Nicole perguntou assim, qual seria o momento que a gente perceberia que fomos os escolhidos, né? Então, a gente vai começar a ter a clareza de que, de fato, nós não somos contados no meio dos ímpios, mas somos contados no meio dos salvos, quando começar a cair as pragas e nós não estivermos recebendo as pragas não estão caindo sobre nós. Então, é o primeiro grande sinal que, de fato, nós fomos escolhidos e tivemos o nosso nome assinalado, escrito no livro da vida, né? Outro momento que a gente vai poder ter bastante certeza da nossa salvação será durante o livramento do povo de Deus, né? Dos justos. Quando for lançado o decreto de morte, a gente estiver sofrendo perseguição, e aí Deus vier para nos buscar, para nos livrar, né? Vai nos livrar, e os nossos rostos serão iluminados, nós dominaremos sobre essa terra, né? Vai acontecer ali a ressurreição parcial e começa o período do governo, o período do governo do povo de Deus. Então aquele ali é um momento muito importante, muito especial também, que somente os salvos vão ter prazer, vão ter alegria e vão ter a certeza de ver Deus os livrando, né? Então, isso significa que, de fato, aquelas pessoas que estão participando da história nesse lado são as pessoas que foram salvas. Agora, a decisão final, bater no final, para não ter dúvida nenhuma mesmo, porque depois de passar por esses dois fatos, fica bem claro que as pessoas, quem foi salvo e quem não é salvo, né? Agora, a certeza absoluta é quando Jesus vier, né? Porque aí você vai ser transformado, né?
a quem morreu ressuscitar, quem está vivo ser transformado e subir aos céus para com Deus. Mas esses outros momentos também nos dão bastante oportunidade de entender que sim, você faz parte dos salvos. Não receber as pragas e fazer parte daquele momento especial do livramento do justo e do governo do povo de Deus. Pastor Gerson complementou. Outro sinal também é o recebimento do Espírito Santo para preparar seus fiéis para esse tempo de tribulação. A chuva temporânea também será uma evidência na vida dos justos. Muito bem, o pastor Gerson falou muito bem. Receber o Espírito Santo é o que caracteriza que você também está selado, né? Que você também faz parte do povo de Deus. Muito bem. E embora, né, nós vemos que tem pessoas que às vezes não vão nem perceber que o Espírito Santo foi derramado, né, como a gente viu ontem. A pessoa que não recebeu o Espírito Santo, ela além de não sentir que recebeu, ela não vai perceber que os demais ao seu redor receberam também. Ela não vai nem notar que as pessoas ao seu lado receberam o Espírito Santo. O irmão Leandro fala assim, o versículo em que Cristo virá como ladrão faz referência a qual tempo? Alguém sabe se poderia esclarecer? Irmão Leandro, eu acho que você sabe sobre o assunto. Você gostaria de compartilhar sobre esse momento? Você gostaria de comentar a sua própria pergunta? Porque é exatamente isso, né? Jesus vindo como ladrão, sem que ninguém saiba, se trata do fechamento da porta da graça. Essa é a vinda do noivo que ninguém espera. Porque a vinda de Cristo nos homens do céu, ela vai ser declarada por Deus no grande dia do livramento do seu povo. E Deus vai declarar o dia da vinda e a hora da vinda de Cristo. E todo mundo já vai estar aguardando, vai ver a nuvem vindo do Oriente, lá longe, crescendo mais e mais e mais. Então, quando Jesus vai vir como ladrão, é exatamente esse momento, quando fechar a porta da graça, ninguém estiver esperando, né? Então, esse momento que é o momento que ninguém sabe, e espera, né? Como ladrão à noite. Por isso que a gente tem que estar vigiando o tempo todo. Nós não sabemos quando será a última expiação, né? Ô Júnior, Sim. eu fiz referência a esse versículo no sentido de que muitas pessoas da completa reforma acreditam que faz referência ao último dia da vinda de Cristo, mas igual você falou, vai ser um fenômeno histórico que todo mundo vai saber, né? Todo mundo vai ver. Então, esse vir como ladrão, eu acredito também que seria o dia 10 do 7º mês, o jejum da expiação, porque muitas pessoas no dia da expiação ocorre como um dia normal, né? Faz de negócio, compra, vende, tá em outros interesses. Então, aí sim tá vindo como ladrão porque ele não se atentou pro que aquele dia quer dizer, né, para a humanidade. Amém, perfeitamente, irmão. E aí, muitos desses que se dizem cristãos, né, que são de igrejas pentecostais, de igrejas evangélicas, acreditam que essa vinda de Jesus como ladrão à noite se trata da vinda gloriosa, que nem você falou, né? Ah, então Jesus vai aparecer de repente aqui, arrebatar a igreja e ninguém estava esperando, né? Mas não é assim que funciona na nossa compreensão, né? Nós compreendemos que a vinda de Jesus ela vai ser declarada, ela vai ter dia e hora marcada por Deus para acontecer, e nós estaremos ansiosos esperando pela sua vinda, e quando começar a acontecer, a gente já vai entender, o povo de Deus vai entender qual é o sinal da vinda de Cristo, né? Que é aquela nuvenzinha vindo lá longe no céu e crescendo, crescendo, crescendo mais no Oriente, né? Então, se nós acreditamos nisso, essa vinda como ladrão se aplica no fechamento da porta da graça. Seja bem-vinda, irmã Iraneide Cardoso. Pastor Gerson, lê pra gente, pastor, esse texto na tela do The Seventh Day Adventist Bible Commentary, que é o comentário bíblico da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tá bom, vamos lá. Na ocasião em que os juízos de Deus estiverem caindo sem misericórdia, quão invejável para os ímpios será a posição dos que habitam no esconderijo do Altíssimo. O pavilhão em que o Senhor esconde todos os que o têm amado e obedecido aos seus mandamentos.
Em tal tempo como esse, a condição do justo será realmente invejável aos que estiverem sofrendo por causa de seus pecados. Mas a porta da graça estará fechada para os ímpios. Depois que terminar o tempo da graça, não serão mais oferecidas orações em seu favor. Muito bem, então nós vemos aí que a condição após o fechamento da graça, a condição dos justos, ela vai ser muito invejada, porque ao passo que começarem a cair as pragas e os justos estiverem protegidos no esconderijo do Altíssimo, né, protegidos pelo Espírito Santo que foi derramado, protegidos por terem celebrado as festas das cabanas, as famílias da terra, e não recebendo as pragas, como está em Zacarias 14, então os ímpios vão invejar muito essa condição, né? Porque eles vão estar sofrendo por conta dos pecados deles. Só que ali já não adianta mais, a porta da graça vai estar fechada para eles, né? E não serão mais oferecidas orações em seu favor. Eles podem clamar, espernear, buscar, mas não vai ter. Vão bater e ninguém vai abrir a porta para eles, porque não adianta, acabou, né? A oportunidade. Então, o sentimento que a gente tem que ter é de muito alerta em se converter mesmo, em deixar os nossos pecados, em buscar Cristo como nosso intercessor. Enquanto há oportunidade de salvação, enquanto há graça, porque depois que fechar a porta da graça, irmãos, não tem mais oportunidade. Ai de nós se nós não estivermos com o nosso nome escrito no livro da vida. Ai de nós se nesse momento nós não estivermos protegidos pela bênção do Espírito Santo, protegidos por Deus contra as pragas que virão. Ruins serão as pragas, pior ainda será a destruição final, né? Então, que a gente possa ter em mente isso, essa importância de se reformar, de buscar a santificação e buscar ter os nossos pecados apagados e os nossos nomes reavivados no livro da vida. Então, nós encerramos por aqui o estudo do fechamento da porta da graça. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário, algum complemento ou alguma dúvida que tem sobre isso? Irmão Erlando. Sim, sim, em relação aos estudos, eu tenho até aqui uma falha que eu não tenho acompanhado esses estudos. A gente pode até encontrar alguma desculpa, mas não tem, né? Mas vocês sabem que a gente está com um tempo bem corrido, né? Você já, e a gente anda organizando outras coisas, mas quem estudou já está bem por dentro do que a gente vai abordar. Em relação ao fechamento da porta da graça, o que eu queria deixar aqui como reflexão é a fé, tá, irmãos? A fé é que vai nos suprir nesse tempo aí de angústia. Por a gente não ter a certeza do que é o que não é, meu irmão, tenha fé, porque é a fé que vai nos nutrir nesse tempo que a gente vai ficar meio aí na angústia de Jacó, não é isso? Então tenha fé. Tenha fé porque são situações que a gente vê hoje. A gente vê nos podcasts, nas entrevistas, é um ataque muito grande que é ao nosso favor, como foi dito aí por uma irmã. A gente é considerado como hereges, como antibíblicos. Então, assim, você está preparado para suportar tudo isso? Esteja preparado. Alimente a sua fé, porque as coisas vão se apertar. A gente, às vezes, vive num tempo tão... a gente está num tempo tão bom que nós não podemos nos acostumar com esse tempo bom, porque virão dias que a gente vai sofrer muito, e essa pressão ela vai ser psicológica. Então, jovens e irmãos, vamos estar com a nossa fé intacta, vamos acreditar em mesmo que a gente não veja fisicamente, mas irá acontecer. Então, o que vai nos nutrir é a nossa fé. Creia que logo mais isso tudo passará e você vai estar recebendo, nós, vamos estar recebendo aí a bendita, né, voz do nosso Cristo, vinde bendito do meu Pai. Isso vai ser maravilhoso. Então tenha fé e tenha fé. Amém. Glória a Deus. Pastor Gerson? Queria só complementar o que foi falado, muito bem, é que nesse fechamento da porta da graça, de forma silenciosa para todos, nós vamos se deparar
como ocorreu lá nos dias de Noé. Noé, ele entrou na arca por ordem divina, o anjo fechou a porta da arca e ali estava fechado já, decidido o destino de toda a humanidade daquela época. Mas eles não sabiam. Os testemunhos falam que eles continuaram a viver a sua vida dia a dia, normal, como se todas as coisas estivessem ocorrendo como desde o princípio. Mas já estava para sempre decidido, né, o destino de todos eles. Então essa história vai se repetir. Jesus falou que ela ia se repetir. Então ela vai justamente se repetir nesse momento, né? Cristo, ao terminar o seu trabalho no Santo dos Santos, para sempre, todos os que tiverem que se salvar se salvaram, eles nunca mais se perderão, correrão esse risco, e os que não se salvaram nunca mais poderão se salvar. Então realmente vai ser uma angústia, eu imagino assim que indescritível, né, para quem se perder. Aquele que se sentir que perdeu justamente a chance, tinha a oportunidade de poder alcançar e acabou desprezando as oportunidades, né? Então é um alerta enorme hoje para todos nós, primeiramente, né? Nós que estamos seguindo a fé, procurando amar a Deus e guardar os seus mandamentos, né? Buscar sempre a Deus diariamente, sua graça, sua misericórdia em nossa vida, porque sem Ele nós não podemos nada, né? É Ele que realiza em nós o seu querer e o seu efetuar. E a gente sempre pondo a confiança em Deus, né? Como dizia Paulo, tudo eu posso naquele que me fortalece. Nunca em nós, porque nós, por nós mesmos, não podemos nada. Mas com Deus, sim. Com Deus nós podemos muito. Diz a Bíblia que nele nós somos mais do que vencedores, né? Porque ele é a nossa justiça. O Senhor, justiça nossa. E eu espero que um dia nós possamos todos estar juntos e podemos olhar para trás, como o irmão White teve aquela visão, né? E ele olhava para trás e via, puxa vida, tudo passou. E como valeu a pena, né? Valeu a pena passar por tudo aquilo e hoje nós estamos aqui numa eternidade para frente sem fim. Quer dizer, isso não tem alegria, né? Como exprimir a alegria que os santos vão ter eternamente de viver, nunca mais passar por tristezas, doenças, morte, perseguições, algum outro tipo de risco. Então isso será maravilhoso, né? Então vale a pena estar do lado de Deus. É que eu sempre prego aqui na Igreja de Nova Odessa. Todos aqueles que escolherem ficar do lado de Deus nunca perderão. Eles sempre ganharão. Essa é a mensagem final que eu queria deixar aqui, tá bom?